Olá, meus caros ouvintes aqui da rede social do Facebook. Estou aqui entrando para iniciar um programa acerca da Palavra de Deus, o programa Conhecendo Melhor a Bíblia, pelo qual será falado coisas pertencentes ou concernentes à Palavra do Senhor. Todos aqueles que se dizem cristãos têm que ler a Bíblia, e quem não lê não é um cristão fiel, seguidor. Era apenas mero produto aí do controle dos grandes manipuladores do povo pela palavra de Deus. Quer dizer, você que não lê a Bíblia está mais sujeito, você está vulnerável a ser enganado pelos falsários, falsos profetas, mestres, que aí estão intitulados como pastores, sacerdotes, coisas semelhantes, mas que não pregam a verdade da palavra de Deus e lhe ensinam só coisas para a sua carne. Pregam coisas que não têm pé nem cabeça, que não têm respaldo algum, biblicamente falando. E hoje eu quero iniciar esse programa falando de algumas coisas maravilhosas do nosso Deus, que Ele faz, que Ele é e que nós dependemos realmente muito dele. Um dos homens, pregação, da prédica, os espanhóis, é da palavra de Deus, dos homens, que pregam segundo os seus próprios interesses, e não segundo o que está de fato na palavra de Deus e o que é da vontade do agrado dele. Sem mais delongas, vamos ler no capítulo 85, versículo 10 de Salmos, um versículo muito interessante. Podemos meditar aí acerca da misericórdia, da verdade, da justiça e da paz. Leiamos. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Então, somente esse versículo. A misericórdia e a verdade se encontraram. Lindo. A misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Compaixão, piedade. Em Lamentações, vemos Jeremias falando que as misericórdias do Senhor são a causa, as razões, o motivo de nós não sermos consumidos, destruídos pelo maligno. E, assim sendo, Jesus fala também, já no Novo Testamento, para que os irmãos sejam misericordiosos e piedosos uns para com os outros, assim como também seria ele, né, para o seu povo. E também é falado pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas às igrejas. Então, misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos por Deus. E de tal modo nós temos que ter essa misericórdia para com o nosso próximo. Ora, o mandamento do Senhor é amar a Ele sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Se Deus tem misericórdia de nós, por que não vamos ter do nosso próximo? Deus não nos perdoa, por que nós não vamos perdoar no nosso próximo? E a Bíblia fala que o inimigo de nossas almas, está ao nosso derredor, bramindo, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos proteger. Mas o anjo do Senhor só acampa na vida daquela que teme ao Senhor. Temor esse, leia-se, reverencial, e reverenciar o Senhor, de adoração ao Senhor, não temor no sentido de medo, de imposição, até porque para Deus tem a questão do livre-arbítrio. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quer dizer, se nós tememos ao Senhor, temos a proteção dos seus anjos nos guardando, livrando de todo mal, pela sua misericórdia, e assim também nós fazemos o bem para o próximo.
Mas fazer para o bem para o próximo é passar a mão na sua cabecinha, é concordar com seus maus costumes, com as suas práticas errôneas, é aceitar ele do jeito que ele é, no sentido de que ele faz coisas ilícitas e você concorda. Uma coisa é a gente ser diferente no aspecto físico, no aspecto de intelectual, de pensar diferente. Outra é a pessoa cometer ilicitudes, isso no aspecto jurídico, criminal, você concordar com ele. Ah, não, coitadinho, coisas semelhantes. Não, não é isso. Não podemos ser ignorantes, não podemos ser, nesse aspecto, ingênuos, porque as coisas não são bem assim como nós pensamos. Ah, mas o ditado diz: voz do povo, voz de Deus. Vox populi, vox Dei. Não é assim. A palavra de Deus não se confirma, o Deus não está na boca do povo, porque o povo pecou desde o princípio. A palavra de Deus está naquele e naquela que o teme. Então, ser misericordioso, ter a misericórdia de Deus, ter a proteção do Senhor, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que fazer a sua vontade no corpo, na alma e no espírito, para termos as suas benesses, os seus benefícios. E fazer isso é renunciar a nós mesmos, carregar a cruz cada dia e seguir a Cristo. E seguir a Jesus e renunciar a nós mesmos quer dizer não ligar para a mentira, não falar a mentira, até porque o pai da mentira é o inimigo de Deus, Satanás, que enganou a terça parte dos anjos e quis, por inveja, usurpar o trono de Deus. O versículo que nós lemos diz: a misericórdia e a verdade se encontraram. É claro, se você é misericordioso, você tem Deus. Até porque Deus é misericordioso para com todos, inclusive para os maus. Jesus disse que a sua bênção, melhor dizendo, que a sua chuva, ou que, vamos colocar essa chuva como bênção, chove tanto na horta do bom e do mal. Aí muitos pensam: ah, eu sou um sujeito próspero, melhor dizendo, um empresário de sucesso, uma pessoa bem falada no meio do povo, ou a fama diante do povo, coisa semelhante. É porque é Deus na minha vida. Não. A prosperidade Ele dá para todos, inclusive para os maus, para mostrar que Ele não faz acepção de pessoa e para esperar que aquele sujeito, camarada, que anda em ilicitudes, iniquidades, venha se arrepender enquanto há tempo, porque Deus não tem prazer na morte, no perecimento do ímpio. Não tem mesmo. Por isso que Ele é longânimo, dá chance para nós nos arrepender. Assim como Jesus salvou a vida de Zaqueu, que era um publicano, sonegador de impostos, que roubava da nação, quando encontrou com o Senhor, ele se converteu de fato, houve aquilo que se chama de metanoia, transformação de dentro para fora, e ele disse: Senhor, se alguma coisa eu tenho falhado, ou pegado que não é lícito, eu devolvo em 4 vezes. E quando a gente tem um encontro com a verdade, passamos a ser misericordiosos. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A misericórdia, como diz o versículo, e a verdade se encontraram. Você faz a sua parte, Deus faz a dele, e a bênção vem. A misericórdia e a verdade se encontraram. Deus é misericordioso para com todos. Se nós formos misericordiosos para com o nosso próximo, nós temos a verdade. Nós encontramos a verdade. E a verdade é Jesus. E a verdade é que nos liberta.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do jugo de Satanás. Libertará do quê? Do mundo, não do mundo cosmo, natural que Deus criou, não do mundo pessoas, mas do mundo que jaz no maligno, no mundo pecado. Nos libertará do quê? Do preconceito, da arrogância, da ignorância. Nos libertará do quê? De uma série de coisas que só servem de empecilho para a nossa vida. Nos libertará das ideias estereotipadas que muitos têm acerca daquele que segue a Cristo, achando que aquele que segue a Cristo tem que aceitar tudo certinho, tudo quietinho, sem falar nada, em silêncio, porque assim Cristo fez, só que o contexto pelo qual Cristo estava inserido é totalmente do nosso, diferente do nosso. Daqui e dali, tudo que aconteceu com Cristo já estava predito pelos profetas para se cumprir. Jesus morreu de morte de cruz, então nós temos que sofrer que nem ele. É chibatada daqui, é chibatada de lá. Primeiro que a sociedade mudou. O Estado, por exemplo, aqui no Brasil, é laico, não tem religião. Lá nos judeus, tinha. Israel tinha. Que era o judaísmo, seguindo os 10 mandamentos de Moisés. Tanto é assim que eles chegam, aqueles que pegaram Cristo para ser preso, perto de Pôncio Pilatos, e dizem: olha, na nossa lei nós não podemos matar. Então nós damos esse tal Jesus, que diz que é filho de Deus, para você, para que você resolva, porque na lei de vocês pode. Apesar de tudo isso, de terem religião, porque você vai pensar, mas o Estado não era laico, porque agora tu acabaste de falar que eles mandaram para a lei matar. Então, se eles fossem seguidores da lei judaica, eles não poderiam matar. Mas esses tais tinham suas religiões, é que nem hoje. É uma balela você dizer aqui no Brasil que o Estado é laico. Claro que não, nem se compara com o espectro da época de Cristo. Mas é a mesma coisa, porque tem um crucifixo no judiciário que não poderia ter, porque é um Estado sem religião, não pode ter um crucifixo que simboliza a fé católica. Ou deveria de ter todas as religiões, ou de não ter nenhuma. E lá a mesma coisa, porque senão eles não iam discriminar Jesus, porque Jesus estava abrindo uma nova seita, segundo eles, estava sendo subversivo àquela sociedade, que estava pregando um novo conceito, uma nova ordem, contra a hipocrisia daquele povo. Aí voltando à temática, capítulo 85, versículo 10 de Salmos. A misericórdia e a verdade se encontraram. Para você ter um encontro com o Senhor, é necessário você ter o quê? Misericórdia. Para a verdade se revelar até você, é necessário você reconhecer o quê? A misericórdia de Deus. Aí você vai ser um sujeito que vai ter o sentimento de gratidão pelas bênçãos, pela vida que prossegue. Não vai ficar um ser só que nem a família de Coré, no deserto, lá do povo hebreu, estava no Egito, que Deus tinha feito o milagre de abrir o Mar Vermelho, reclamam. Eles reclamaram, murmuraram, pereceram. Se você entende isso, entende a misericórdia do Senhor e é misericordioso, por conseguinte, você encontra a verdade, você tem a verdade. Você é um sujeito grato ao Senhor, não fica reclamando de nada. Sei que tem problemas, existem aflições, existem todo o tipo de adversidade. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, se ele venceu, nós também podemos vencer, até porque nele nós somos mais do que vencedores. Se Jesus venceu, nós podemos vencer também. Recomendação. Jesus disse também que o mundo lhe aborrecia, assim como aborrece os seus discípulos de verdade. Por que aborrece? Porque eles não seguem de acordo com os ensinamentos de Cristo e perseguem de N maneiras aqueles que seguem o que Jesus mandou. E ainda interpretam as Sagradas Escrituras de uma maneira totalmente errada também. Quando eles pensam
que tem um perfil, por exemplo, um modelo de um cristão. Se o cristão não segue aquele modelo, eles passam a criticá-lo de N formas e bem ferrenhamente. Você já vê, por exemplo, cristão com barba, olha, não é cristão, não tem Deus. Eu, quando estava na faculdade, tinha um mestre, fiz faculdade me formei em Direito, e aí tinha um mestre que, digamos assim, não era religioso, mas se interessava pela espiritualidade. Então, mas para mim, na minha concepção, é religioso, porque isso vem da religião, pelo menos a dele, que tudo indicava ser católico. E depois, tudo aquilo, ele já é um sujeito um pouco mais velho, com certeza da origem lá, do velho católico lá, da década de 60, 70, que tinha uma concepção totalmente diferente dessa de hoje em dia, né? É um católico mais moderno. Antigamente, estava ligado na prática de usos e costumes, e isso eu posso afirmar pelo que me contava minha avó, que o padre batia o martelo, pregava duramente contra as roupas que as irmãs, digamos assim, entravam dentro da igreja, tinham que estar com roupa decente, os homens não podiam ter as suas barbas e coisas semelhantes. Aí houve aí a renovação, já tem padre barbudo, já tem padre sem batina, de tudo quanto é maneira. Ele falava, porque estava cabeludo, também um pouquinho barbudo, falava nos termos jurídicos, de acordo com o contexto jurídico, aí contando até uma história que ocorrera com um sujeito que era advogado e estava um pouco barbudo e um pouco cabeludo, chegou diante do delegado. O delegado pensou que o bandido, porque ele foi na delegacia, obviamente que é alguma ilicitude, né? Você vai defender algum sujeito que está sendo indiciado. E ele pensou que o indiciado era ele. E que o verdadeiro indiciado era advogado. Mas isso é julgamento pela aparência. Deus não julga pela aparência, mas pela reta justiça. Se nós formos fazer um estudo da barba, nos tempos mais remotos, primitivos, pela Bíblia, sabe o que a barba queria dizer? Pelo menos no Velho Testamento, que era a diferença entre o homem e a mulher. Quer dizer, o homem que não tinha barba era considerado efeminado, era considerado homossexual, baitola, ou cair na linguagem chula, na gíria, era isso. E no Novo Testamento não tem nenhuma referência concernente à barba. No Velho ainda fala da barba de Arão, ali nos Salmos, e até teve um narrador esportivo que consagrou a questão de Arão, ou dando o seu bordão, pelas barbas do profeta. Que Arão não era bem um profeta, era um sacerdote. Então são coisas que a religiosidade, que a religião, que os homens pregam e aceitam de acordo, vão de acordo com seus pensamentos, não tem nada a ver da Bíblia. Aí a Bíblia não fala do rosto de Jesus, eles vão lá e colocam o rosto de Jesus como um sujeito bem lindo, de olhos verdes, cabeludo, às vezes barbudo. Aí já interpreta que Jesus era um hippie. Tem até um cantor aí de rock que canta dizendo que Jesus era hippie. Jesus estava no Woodstock em 1969, lá tocando com Rolling Stones e Companhia Limitada. Estava lá. É coisa de louco. Se nós formos ver quem era Jesus, ele seguia a prática dos judeus. Deveria estar com seu cabelo curto e com um pouco de barba. No entanto, também não temos total certeza nisso. Mas esse Jesus que está aí nos quadros pintados aí pelos grandes artistas e que está aí exposto, né, principalmente pela Igreja Católica, esse não era o Jesus, porque a Bíblia fala que ele nem formosura tinha, profecia de Isaías. Em Isaías nós podemos entender mais ou menos como era Jesus. Ali diz tudo certinho. Por isso que é bom examinar as Sagradas Escrituras. E Jesus disse, em João 5,39, examinais as Sagradas Escrituras, porque delas de mim testificam, e é por meio delas que nós vamos ter a vida eterna. Paulo chega a falar
em 1 Tessalonicenses, se eu não me equivoco, 5, 22 ou 21, examinai tudo e retende o bem. Tudo. Aí tem pastor que prega pra gente não... Pastor, qualquer seguidor de Cristo, mais salgadão, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Se você tem um Espírito de Deus e sabe discernir o que é o bem e o que é do mal, não é que nem o povo de Nínive que não sabe discernir da mão direita e da mão esquerda, você pode examinar tudo. Mas é para você reter o bem. O que é reter o bem? É guardar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra, Senhor, como diz o Salmo, para não pecar contra ti. Eu vejo uma coisa errada, eu analiso, posso estar analisando. Não é porque eu vejo a coisa errada que eu vou ser influenciado e que eu vou cometer a coisa errada. Claro que a Bíblia também fala, em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você dá muito ouvido, se você não estiver buscando a Deus, para que o seu espírito esteja mais forte do que a sua carne, como a carne está sujeita ao erro, porque a carne é fraca, você pode sim ser levado por esses ventos de doutrinas, ser influenciado por pessoas que não seguem a palavra de Deus. Vamos voltar ao texto. A misericórdia e a verdade se encontraram. A misericórdia de Deus e de nós cristãos para com o próximo faz com que nós encontramos a verdade. Faz com que nós vamos estar na verdade. E aí nós podemos ficar aqui meditando uma série de coisas. A questão da misericórdia e na questão da verdade. Podemos citar um personagem bíblico no Velho Testamento que teve misericórdia. José do Egito teve misericórdia dos seus irmãos, que não era para ter. Por que ele não era para ter? Porque seus irmãos, por inveja, o traíram, o venderam para os egípcios, porque ele é o queridinho do papai. E muitos irmãos aí que são caçula, que são mais novos, que são queridinhos do papai, sabe como é isso? Os irmãos mais velhos, aqueles que o pai não dá tanta atenção, tem um certo ciúmezinho. E por isso eles foram lá e venderam. E ele sofreu, mas Deus o honrou porque ele era temente a ele. E foi nomeado governador do Egito. E mais tarde, quem estava batendo nas suas portas? Seus irmãos e sua parentela, seu pai e tudo. Ele podia desprezá-los, porque a verdade é essa. Temos que dar aquilo que nós ganhamos de graça. Se nós formos prosperados, é para ajudar o nosso próximo. Porque se todo mundo tivesse uma concepção nesse sentido, não existiria pessoas problemáticas, pessoas aí nas marquises, sofrendo, nas ruas, mendigando. Ah, você quer ser socialista? Você quer ser comunista? Nada disso. É a palavra de Deus. Quem ajuda o próximo, o pobre, empresta a Deus e ele pagará o seu benefício. E os seus irmãos ali no contexto de José do Egito estavam pobres. Ele ajudou os seus irmãos. E com certeza Deus ainda mais prosperou a sua vida. Você quer encontrar a verdade dos fatos, entender a verdade do modo completo, a sua plenitude? Seja misericordioso. Reconheça as misericórdias do Senhor para contigo. Estou falando com você cristão, falando com você que vai à igreja e diz que serve ao Senhor, mas não tem misericórdia do seu próximo. E a palavra de Deus nos diz como que você vai crer em Deus que não vê, se você não ajuda o seu próximo que vê. Como eu vou ajudar? É ajudar monetariamente, ajudar com mantimentos, com a palavra amiga? Isso é o contexto que ele vai lhe dizer. Depende da situação de cada um. Mesmo que você aparentemente não tenha nada para dar, no sentido de bens, você pode falar do amor de Cristo, do amor de Deus,
para consolar a alma aflita, essas pessoas que sofrem, tanto os irmãos da própria igreja como aqueles que estão lá no mundo sofrendo, no mundo no pecado, no mundo que Deus disse que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Santiago diz: quem tem amizade com o mundo e inimizade com Deus. Você ama o mundo pecado. A gente confunde também. Porque ele está visitando a natureza, porque ele está caminhando, porque ele está se aproveitando das coisas dessa vida, ele está em pecado. Não. Eu posso ter meus bens, eu posso desfrutar de tudo dessa terra, daquilo que Deus criou. Eu só não posso desprezar a palavra dele, que é amar ele sobre todas as coisas, se prostrar a outros deuses e ao meu próximo como a mim mesmo. Eu não quero mal para mim. Eu não quero que ninguém me intique, que nem ninguém me provoque. Então eu não vou fazer para o meu próximo. Eu não quero passar privações. Eu não quero passar fome. Eu não quero passar nenhuma aflição, digamos assim. Você só quer o que é bom. Pelo menos a sã consciência, se você estiver em sã consciência, assim você pensa. Então se você quer o bem para si, como você pode querer o mal para o outro? E depois ainda é você fazer um maior pecado, quer dizer que tem Deus em sua vida, quando que as suas práticas mostram justamente o contrário. Mas na prática a teoria é outra, né? Para Deus não existe. Essa ensina ou não. Tem aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A misericórdia e a verdade se encontraram. Você quer encontrar a verdade de tudo? A verdade absoluta está em Jesus. Mas a verdade absoluta não existe. Ninguém é dono da verdade. Ninguém, um ser humano dessa terra é dono da verdade. Que a verdade é Jesus. Mas Jesus não era filho de Deus. Jesus era um homem qualquer. Você não teve encontro com o Senhor. Paulo assim pensava. Mas quando teve encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele que era perseguidor da igreja primitiva, passou a ser perseguido e amar os vitupérios de Cristo, sabendo que daquele sofrimento lhe viria uma grande glória, porque é prazeroso, como ele mesmo diz, passar pelas aflições de Cristo, assim como Estevão estava sendo apedrejado e viu a glória de Deus. Paulo passou a entender isso. E Paulo, que era Saulo, estava contemplando e sendo cúmplice do apedrejamento de Estevão. Mas quando tem um encontro com o Senhor, ele passa a ter a compreensão, a sabedoria de Estevão e confirmando e ratificando que ele poderia ver a glória de Deus no sofrimento. Até porque tudo é passageiro, tanto sofrimento como as coisas boas aqui na terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Quando a Bíblia fala se beijaram, é porque ela estava falando se encontraram. Mas é como segue a norma gramatical, que não é certo usar a mesma palavra, tem que usar sinônimos numa frase, então se coloca beijaram no sentido de encontraram. A justiça e a paz beijaram. Aí você faz uma análise. Você tem misericórdia, você encontra a verdade. Se encontra a verdade, logo tem a justiça. E se tem a justiça, logo tem a paz. Nós aprendemos em direito que direito é um instrumento que prioriza pela paz social. Direito no sentido justiça. A misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. Quer dizer, são 4 palavras, 4 atitudes que fazem o ser humano, a pessoa, pelo menos em Cristo Jesus, ter paz. Paz no sentido de ter aquela paz completa. O termo shalom quer dizer prosperidade, felicidade. Primeiro nós temos que reconhecer a misericórdia do Senhor.
e, por conseguinte, ter a misericórdia para com o nosso próximo. Encontramos assim, dessa forma, a verdade. Por conseguinte, temos a justiça e temos a paz. Vamos falar agora de justiça. A Bíblia fala que a justiça do homem é que nem trapo da imundícia. E o trapo da imundícia, na linguagem atual, quer dizer, sabe o quê? Modus, o absorvente da mulher. Isso mesmo. Então, a justiça do homem é comparada com aquele absorvente que está ali para, como o próprio nome diz, absorver toda, vamos colocar assim, impureza dela quando ela está naquele estado de menstruação. Quer dizer, não presta. Aí nós podemos fazer a reflexão: tem absorvente mais simples que nem a menstruação ele consegue absorver toda. Eu já vi com meus próprios olhos, por exemplo, mulher caminhando, obviamente que ela estava com absorvente, e olhando para trás, a correção toda, né? Então nós podemos já inferir que já nisso não serve para nada a justiça dos homens, porque o absorvente tem vezes que não consegue nem absorver todo o corrimento, tem que trocar. E também podemos meditar no seguinte sentido do absorvente, que ele está absorvendo o quê? Contaminação, comparando com o pensamento humano, ou com a justiça humana, ele está lidando com contaminação, está fazendo coisa errada. Não a justiça perfeita, que seria estancar essa menstruação. E aí cabe outras reflexões acerca disso, né? Eu estou fazendo aqui as minhas conjecturas, até porque eu não procurei um estudo nesse sentido. Eu gosto de falar do amor de Deus, da palavra de Deus, no improviso, de acordo com as coisas vão surgindo na cabeça. É claro que a gente tem que estudar, porque o apóstolo Paulo diz: nós crescer na graça e no conhecimento. Mas tem muitas coisas que são reveladas pelo Espírito, e nós temos que estudar e meditar principalmente na lei de Deus, não buscar muitas coisas que estão fora, que são antibíblicas, extrabíblicas, e que às vezes menosprezam a palavra de Deus, né? Em vez de exaltar, faz justamente o contrário. Então, se a justiça dos homens é que nem um trapo da imundícia, não presta, não resolve nada, a justiça de Deus, por conseguinte, ao contrário da dos homens, é perfeita. É perfeita. A paz, nem se fala, Jesus disse: eu deixarei ou dar-vos-lei a minha paz, mas não como o mundo a dá. Que lindo! A paz do mundo é outra, mas a paz do Senhor é completa. Ela preenche todo o nosso vazio, as nossas lacunas. A justiça de Deus é perfeita, não é como a do homem. A misericórdia de Deus é magnânime. A verdade só em Deus, pois a verdade nele é absoluta. Então a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Vamos conjecturar, pensar nesse sentido, concluir que, se nós reconhecemos a misericórdia de Deus, nós passamos a seguir a Ele e fazer misericórdia e ter misericórdia do nosso próximo. Conseguinte, dessa forma, encontramos a verdade. Encontrando a verdade, a justiça é feita. E encontrando a justiça e tendo a justiça sendo feita, se tem a paz, né? Tem a solução do conflito, do litígio. Podemos citar um personagem bíblico, já que falamos da misericórdia de José do Egito, agora vamos falar um personagem bíblico, do Velho Testamento também, acerca da verdade, que procurou a verdade. O rei Salomão, que pediu a Deus para o seu reinado sabedoria.
e Deus a deu em dobro, assim como bens. Estavam duas mulheres, ambas pleiteando o reconhecimento filial, né, de uma criança. E uma dizia, ela é minha. Não, a outra, não, ela roubou de mim. E uma chorava, e outra chorava, tal. Aí veio a sabedoria de Deus, né, revelada a Salomão. Bom, vou dar aqui a criança, vou repartir ela em duas. A mãe verdadeira chorou, pranteou, ficou louquinha, no sentido de que do desespero, que não queria, obviamente, e a falsa mãe não se importou, tanto faz. Então ele logo discerniu que a mãe verdadeira é aquela que estava chorando, porque uma mãe verdadeira, ela ama o seu filho, né? Ela não é desnaturada. E aí ele encontrou a verdade, né? Encontrou a verdade pela piedade. Interessante isso, pela piedade da mãe, né, que não queria que a criança fosse morta. Então, exemplo de verdade. Vamos a um exemplo bíblico de justiça. Personagem bíblico que fez a justiça. Claro, direcionado por Deus, né? E nesse caso também de Salomão se cumpre a justiça. Tanto ele descobriu a verdade, assim fazendo, como ele descobriu a justiça e, consequentemente, também houve a paz, a solução do conflito. Nós vamos a um de justiça. E aí, justiça divina, perfeita do Senhor. O sacrifício de Abraão e de seu filho Isaque. Deus pediu para que Abraão desse seu único filho para prestar sacrifício a ele, no seu altar. O sacrifício seria a morte mesmo do filho. E Abraão fora, dizendo para Isaque, com toda a fé. Por isso que ele foi considerado pai da fé e amigo de Deus. Deus proverá. É o Jeová Jireh. E foi ele. Levou seu filho. Quando estava na hora de fazer o sacrifício, veio o anjo do Senhor e o repreendeu. E disse que homem de fé. E Deus não quer que isso aconteça. Disse para ele. Proveu o cordeiro. E daí dá para fazer o simbolismo, né? Com o cordeiro no Novo Testamento que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Justiça de Deus para um homem íntegro, fiel. E justiça também. No sentido metafórico, quando Deus coloca o cordeiro, que mais tarde seria Jesus Cristo, já que nenhum homem na terra poderia fazer alguma coisa para Deus, porque todos pecaram, então teve que vir o seu filho, o verbo que se transformou em carne para salvar todo aquele que nele crê. Então é exemplo de justiça e dá a cada um que é seu, porque o que significa justiça? Isso, dá a cada um que é seu. Não é? Era justo tirar de Abraão seu único filho, que teve a temporão, pois a sua esposa Sara, ou Sarai, né? Que antes era Sarai, virou Sara, antes era
Abrão virou Abraão. É isso, Deus muda o nome. Com 80 e poucos anos é que Deus foi abrir a sua madre. Maravilha. Poder de Deus. Só para aquele que crê mesmo. Por isso que pela fé que nós vamos ser salvos. E um exemplo de paz de algum personagem bíblico, né? Nós podemos aqui falar exemplo de paz, de prosperidade, de gozo. Existem vários. Podemos até encontrar no Novo Testamento, né? A paz pelo convertimento de Zaqueu, porque a sua consciência estava pesada, estava sofrendo de alguma maneira. Quando ele encontrou Jesus, então ele teve a luzinha. A hora é agora. Paz. Você ter paz consigo mesmo. Sua consciência não lhe acusar. Eu diria a melhor de todas as dádivas, de todos os presentes que Deus pode nos dar também. Você andar na rua, na estrada, na cidade, e não ter o que temer, somente a Deus, é tremendo, é muito bom. Que você não faz o mal para ninguém, você não rouba da nação, né? Você não é um sujeito corrupto, você é um sujeito ético, sujeito moral. Porque se nós obedecemos à lei de Deus, a Constituição divina dos céus, a Carta Magna, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nós nem precisamos obedecer ou estar sujeitos à lei dos homens, porque já estamos automaticamente cumprindo toda a lei. E por isso nós temos a paz. Então, eu reconhecer a misericórdia de Deus, ser misericordioso para com o próximo. Eu encontro a verdade, eu tenho a justiça sendo feita, Deus pelejando por mim, né? E eu tenho a paz. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz também. Você quer ser abençoado por Deus? Quer ter uma nova vida, ser uma nova criatura? Reconheça a misericórdia de Deus para contigo, ou seja, seja grato a Ele. Se humilhe a Ele. Se humilhe diante das suas potentes mãos, que no momento certo Ele vai te exaltar, porque Deus dá graça àqueles que se humilham, mas Ele resiste aos soberbos. Por isso, a misericórdia, a piedade é também um ato de humildade. A verdade é revelada a partir de deixar o ego de lado, deixar tudo aquilo que desagrada a Deus de lado e querer o servir. São revelados seus mistérios. A justiça de Deus se tem a partir de que quando você está na verdade. Deus peleja a sua causa. Porque Ele, o que Ele é? Jesus é o advogado de nós cristãos. Ele é o sumo sacerdote, mediador entre Deus e o homem. E Deus é o justo juiz, não é o iníquo juiz, não é o juiz aí. Não são todos, mas alguns que estão aí no judiciário, que pensam em si, que são corruptos, que aceitam propina, né? Estão aí nas máfias, participando de máfias aí, né? A sistemática da corrupção, né? Juízes que estão aí envolvidos em esquemas ilícitos, juízes, delegados, advogados, promotores, né? Existe, claro, os homens que temem a Deus e, por conseguinte, têm essa ética, têm essa postura
de serem probos, retos, de serem parciais de fato. Mas nós sabemos que existe também, infelizmente, o outro lado da moeda. Podemos tapar o sol com a peneira, né? E por isso que muitas coisas, né, principalmente para o pobre, não são resolvidas. O pobre é menoscabado, é desprezado, né, diante do poder judiciário. É aviltado, é humilhado de tudo quanto é forma. Ah, mas agora melhorou, antigamente era pior. Houve algumas mudanças, melhoria. No entanto, ainda continua. Em direito, nós aprendemos o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Isso tem com relação com a Bíblia Sagrada, em amar o próximo a ti mesmo, né? E de não fazer mal para o próximo, coisas semelhantes. No entanto, tanto esse princípio como a Bíblia Sagrada, por esses tais, é deixada de lado. E Deus vai pelejar ao seu favor. Assim como Jesus falou acerca daquela parábola daquela mulher insistente diante do juiz irresistível, do juiz impenitente, e ela de tanto insistir, se humilhar, Deus pelejou a causa dela e moveu o coração daquele juiz arrogante, né? Um coração pedrificado, e ela alcançou então o que ela estava pleiteando. Deus vai pelejar nos tribunais, se você crer, né? Porque tudo é para a honra e glória dele. Assim como ele nos deu a vida e toma a nossa vida, né? Assim como ele deu a graça e o entendimento, como já disse, que Deus chove. Aliás, acho que nem nessa mensagem eu falei, acho que foi numa outra. Que Deus chove bênçãos tanto na horta do bom e do mal, né? Mesma maneira que Deus deu a inteligência e a sabedoria para colocar eles lá, o poder, Deus tem o poder também de removê-los, né? Porque eles não são mais do que Deus, por mais do que a lei os garanta um poder semelhante a Deus, né? Até tinha um professor que dizia que eles são os semideuses, que diante da lei dos homens eles podem tudo mesmo, e procurar pelas brechas da lei e se livrar ainda. Mas diante de Deus, ninguém escapará. Tudo que o homem semear, ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Seremos julgados pelas nossas obras. Desde que tenhamos boas obras, até porque, se nós seguimos a Cristo, temos a fé em Cristo, em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino Espírito Santo, na Santíssima Trindade, nós temos que praticar essa fé. E essa fé, sem prática, é morta. Não adianta eu só dizer de lábios que sou um seguidor de Cristo, mas eu tenho que ser de coração, tenho que fazer valer, tem que ser Cristo, ser cristão de verdade, seguir a Cristo de verdade. Aí muitos às vezes nos julgam dizendo que nós não somos cristãos. Nisso Deus nos defende. Porque ele não passa a mão na minha cabecinha, ele não me ajuda quando eu preciso. O homem de Deus, ele não se mete na aparência do mal e ele não concorda com as ilicitudes. Agora, os camaradas que concordam é porque não tem temor de Deus, né? E o reino deles é o reino dessa vida. Aquilo que Jesus disse para nós, fazemos tesouros no céu e não na terra. Claro que temos que ter uma vida básica aqui, que nos permite também viver essa vida.
mas não como muitos pregam por aí, a teologia da prosperidade. Engraçado que eles falam nessa teologia da prosperidade, tá meditando. Eles só falam do Velho Testamento, né? Porque Jacó foi rico, Abraão foi rico, Abraão, Isaac e Jacó foi rico, e porque isso, aquilo, aquele outro, Deus prosperou. No Novo Testamento é totalmente oposto do Velho, né? Difícil ter um personagem bíblico, um seguidor de Cristo, discípulo, apóstolo, que seja rico, né? É tudo pobre, humilde. Ah, mas só os pobres que vão para o céu, herdarão os céus? Quando Jesus falou isso, não são os pobres que não têm bens, né? Não, são os pobres no sentido humilde. E humildade nós falamos aqui. Humildade, misericórdia. Aquele mancebo chegou perto de Jesus. Mestre, o que me falta? Eu já honro o pai e a mãe. Eu já amo o meu próximo. Eu não cobiço a mulher do meu próximo. Eu faço isso, faço aquilo, cumpro a lei certinho. E me falta para me salvar. Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá ao próximo. Saiu tristonho, chorando pelo caminho, que o seu amor estava no dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus nos abençoa, prospera a nossa vida para nós retribuir, distribuir. Até porque nós somos passageiros. O que adianta acumular bens e mais bens, se não para ajudar o próximo? Temos que pensar no básico, para o nosso sustento. Eu diria que tudo que vai além do básico é pecado, é vaidade, né? Ah, se você quer viver pobre, você não quer ter uma casa, você não quer ter um carrão da hora, não quer ter isso, ter aquilo, isso pode entrar dentro do básico. Ter um bom carro, ter uma boa casa, um apartamento, que seja. Mas o que eu discordo é tipo aí esses pastorzão aí, né? Que diz que são seguidores de Cristo, e que Cristo não tinha nem sequer um travesseiro para reclinar a sua cabeça, às vezes reclinava numa pedra, e Cristo era um pobre que nasceu numa manjedoura, não veio de berço de ouro, e por isso que o povo israelita não aceitou como Messias, porque eles achavam que ia vir ele como um rei, para tirar do jugo de Roma, dos romanos. Então isso aí não pode ser o Messias, porque pobre de Nazaré, Nazaré é uma cidade mal falada, todo mundo tem preconceito com Nazaré, isso aí não é Jesus, o Messias. Esse Jesus é que fala aí não é o Messias, não é o Cristo, o ungido, que a palavra Cristo quer dizer ungido, e Jesus, Deus é a salvação. Esse não pode ser o Messias, o Salvador. Não, não, não pode ser. Lá, filho de Maria de José, trabalhando lá na carpintaria. Não, não, não. Esse aí não é Jesus. E ainda dizendo que ele é antes de Abraão, é ele, e fazendo prodígio. E esses prodígios, essas maravilhas que ele faz é pelo príncipe das trevas, ou por Bezebu, que é um deus que quer dizer Deus das moscas. Eu até já fiz um comentário acerca disso num canal que eu tenho no YouTube, que cantor aí de música secular, já falei, seria Jesus, porque se Jesus fazia tudo que ele fez por Bezebu, como julgavam os israelitas, ele estava servindo o Deus da mosca, porque estava perturbando Israel, né? E aí tem esse viés que Paulo Coelho, se eu não me equivoco, fez essa música junto com parceria com Raul. E ele era um estudioso, e é um estudioso das religiões e tudo, enfim. Mas estou dizendo isso que é interessante, né? O que é certo vira errado, o que é errado vira certo, a inversão de valores. O Deus vira demônio, o demônio vira Deus. A verdade vira mentira, a mentira vira verdade. Jesus, porque pregava contra a hipocrisia e tantas outras coisas mais, era o diabo. Então a verdade é o diabo que te pega pelo pé.
Para os ímpios é o diabo, para aquele que não reconhece seus erros é o diabo, né? Mas para aquele que é humilde e reconhece Deus como um Pai misericordioso, como um Pai amoroso, ele não enxerga assim, porque Deus castiga e repreende todos aqueles que o amam. Assim como um pai quer ver o bem do filho, um pai, né? E existe muitos pais aí frouxos, omissos, que não estão nem aí pro filho, né? Cuspiu ali, fez um filhote, tá nem aí, se vira, se vira. Quantos pais assim, né? Que não tem amor por seus filhos. E aí ainda diz que o filho tem que honrar o pai e a mãe, usar a Bíblia. Mas a Bíblia fala também para os pais não irritar os seus filhos, né? Então, toma lá da cá, é uma via de mão dupla. Obedece aqui, obedece lá. Assim é Deus, como um pai. Deus nos ama, nos castiga, nos repreende, mas é por amor. E assim como Ele nos ama, nós temos que amar a Ele, né? Porque da mesma maneira nós não vamos ter a bênção de Deus, a salvação, e não vamos ser considerados como filhos de verdade, né? Apenas como criaturas e nada mais. E aí é interessante essa analogia que fiz, né? Também podemos falar a questão do perturbador de Israel, se eu não me equivoco, é Elias, foi considerado pelo rei Acabe como perturbador de Israel, que falava a verdade. Então, todo aquele que fala a verdade, que emite uma opinião, né? E que essa opinião geralmente tem uma certa verdade, pano de fundo, a pessoa é criticada, né? A pessoa é vilipendiada, de tudo quanto é maneira, principalmente por aqueles que rejeitam a verdade, que não gostam de ser repreendidos, né? Que tem o seu ego afligido, esses não gostam, são soberbos, resistem à verdade. Por isso que mataram Jesus, só por dizer a verdade, mesmo não tendo crime algum. E isso se cumpre a justiça dos homens não ser perfeita, porque ela condena o justo, né, pela aparência e por outras conjecturas, e solta o bandido. Mataram, prenderam Jesus e soltaram o ladrão Barrabás. E até eu estava escutando aí recentemente, não escutando, vendo, né, como telespectador de um programa não faz recentemente, não foi recentemente, faz um tempo, da Liga, onde falava acerca de alguns casos onde um camarada, aliás, dois camaradas, né? Eram dois casos com a mesma criminalidade, que foram condenados à prisão por estupro, mas não foram estupradores. Mais tarde foi comprovado que não. Todo mundo sabe que na lei dos presidiários, dos que lá estão, quem estupra é feito de mulherzinha deles lá. Eles abusam de tudo quanto é maneira. O que aconteceu? O camarada contraiu o vírus do HIV. E agora ele está solto, mas condenado à morte, que está se definhando por causa do vírus. E aí ele estava pleiteando ainda um dano moral e indenização da justiça, e está demorando até mesmo para receber. Tendo um filho pequeno, né? Teve a sua honra atacada, a sua reputação jogada lá embaixo, e ainda por conseguinte está morrendo. Que coisa, né? Que justiça, né? Diz que a justiça de Deus está muito mais elevada que essa, né? E se nós formos, eu estava vendo também a história da igreja primitiva, quantos que os servos de Deus padeceram
por conta dessa verdade, da verdade de Jesus Cristo. Foram mortos nas arenas por leões, crucificados, perseguidos, porque a seita dos nazarenos tem que ser perseguida. Aí com o edito de Milão, em 303 depois de Cristo, vem Constantino se converter, aí se mistura a religião, ou a dita seita dos nazarenos e o Estado, dando a falsa impressão que o cessar-fogo ia acabar, que as guerras iam acabar, que a paz ia reinar, que Constantino ia honrar realmente a Deus. Mas foi totalmente contrário, porque Constantino era pagão. Ele seguiu o Deus Sol, introduziu uma série de paganismo na igreja. É aí que veio a surgir e sair fora o conceito de igreja primitiva, e surgiu o grande reinado, o grande poder da igreja apostólica romana católica, né? Daí, mas o conceito de igreja primitiva deixou-se de lado, que é a igreja que era fora do Estado, né? Agora estava junto com o Estado, junto com o poder político, e aí sujeito a seguir os preceitos dos homens e não de Deus, né? Então a história da igreja é interessante, a pessoa meditar, estudar, vai aprender uma série de coisas. E nesse ano nós comemoramos 500 anos do protestantismo, das teses, 95 teses de Martinho Lutero contra a Igreja Católica, né? A Igreja Luterana, e comemorando. E por causa dessas teses é que nós temos a liberdade que temos hoje, está falando. Sabe por quê? A Igreja durante muito tempo proibia os cristãos da religião, porque era predominante, a ler a Bíblia. Só a sua cúria podia ler. Então ninguém tinha acesso. Hoje nós temos acesso aí. E com a imprensa, com Gutenberg, ajudou ainda mais o advento da imprensa, né? Por isso que o protestantismo conseguiu resistir todo o ataque da Igreja Católica no Concílio de Trento. E depois ela introduziu 7 livros a mais no Velho Testamento para corroborar as suas doutrinas, né, seu dogma de fé, qual por conta de Martinho Lutero ter refutá-los, ou refutado, e então ela perseguiu esses protestantes, mas eles seguiram firme na concepção da igreja primitiva, com os mesmos pensamentos da igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? A igreja primitiva, meus caros, era uma só fé, uma só união, uma só doutrina, né? Eles deixavam os seus bens, as suas herdades, cada um dava tudo que tinha, né? E todos eram unânimes. Por exemplo, eu tinha bens, eu dava os meus bens, né? O outro tinha, também dava. Todo mundo dava. Quando Ananias e Safira não deram a herdade que tinha, o Espírito Santo os repreendeu e eles acabaram falecendo. Por quê? Eles queriam só receber, mas não dar. De graça recebesse, de graça dai. Aí tem os camaradas e os safadões aí, os Wellington safadões. Já digo Wellington para não dizer o Wesley, lá o cantor, mas já digo Wellington safadões aí, os safadões, dos aproveitadores, dos mercenários, falsos profetas. Eles usam esse texto argumentando que nós temos que dar tudo, porque na igreja primitiva se dava tudo. Mas a concepção de igreja primitiva é totalmente diferente da deles. Porque eu queria ver eles resistirem até a morte, fiel até a morte. Que o Estado perseguia ferrenhamente todos eles. Eles davam aquilo tudo porque era o que eles tinham, né?
Não é que nem hoje, que o pastor tem mansões e mansões, riquezas e mais riquezas, e os membros não têm nada. Quer dizer, na igreja primitiva, tudo era de todo mundo e ao mesmo tempo de ninguém, né? Todos tinham tudo e ao mesmo tempo também não. Ou seja, eu, membro, tinha R$ 1.000. O membro B tinha R$ 1.000, digamos assim, né? Era todo mundo igual, não tinha diferença. Ah, mas você quer pregar o socialismo como eu já disse? Não, é a Bíblia. Como é que esses caras querem estar lá no patamar? Quer dizer, Deus privilegia eles. Eles podem ter tudo que eles querem. Que eles são os substitutos de Deus na Terra. E os pobres coitadinhos ali que dão seu dízimo, sua oferta, seu voto, que enriquece eles, não pode ter nada. E ainda dão crédito à lavagem que é pregada. É claro que eles são ignorantes, né? E a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância deles, uma hora, creio eu que Deus vai os alertar, esses pobres coitados que estão aí sendo feitos de marionetes por esses safados aí, que só usam o nome de Deus e a Bíblia para se enriquecerem cada vez mais e mais, com benefício ainda do Estado, da isenção, né? Do imposto e por aí vai. Mas isso são outras coisas, são outros assuntos que nós vamos falar numa próxima edição do Conhecendo Melhor a Bíblia. Vamos encerrar porque já falamos demais aí. Então, 85:10 de Salmos, a misericórdia. Você tem misericórdia? Você crê na misericórdia do Senhor? Para ser livre do fogo do inferno, para ser livre das doenças, dos problemas, das tribulações. Ah, mas quer dizer que nós não vamos morrer? Podemos morrer, mas também não podemos. Quando havia o arrebatamento, Elias desanimou a tal ponto que queria a morte. Mas Deus enviou o pão, a água, para ele fortificar e ele seguir. Tinha mais 7.000 servos de Deus que não se prostraram diante do Deus Baal para lhe ajudar. E ele foi um vencedor, mas não viu a morte, porque foi tomado na carruagem de fogo e subiu aos céus. Ah, mas isso é mito. Isso não existiu, é lenda. É a sua fé, minha fé é que existiu. Aleluia. É o dom da fé, nem todo mundo tem o dom da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Podemos ser arrebatados, ou podemos também passar pela morte. Lembrando aquilo que disse Paulo: o viver é Cristo e morrer é ganho. Tanto morrer físico como morrer no sentido espiritual, quando a gente abandona o pecado. Quando abandonamos o pecado, morremos por pecado. Sepultamos o velho homem e nascemos o novo, seja a nova criatura, nascida da água e do Espírito, a transformação de Deus. Você tem misericórdia? Você é verdadeiro? Você segue a verdade? Você conhece a verdade que é Jesus? Mas você não está liberto. Está nos vícios, nas drogas, nos velhos pensamentos, acusando um, falando mal do outro, né? Suspeitando mal, fazendo mal para o outro, escárnio. Você está no velho homem. Você não encontrou Jesus de verdade. Temos que nos despir desse velho homem para termos realmente a verdade revelada a nós. E Jesus. A justiça, você faz, é justo, é probo, é reto, é irrepreensível? E aí? Você, eu, né? Eu não quero sair disso, me eximir ou
estar de fora dessa conversa, até porque eu não sou mais do que ninguém, sou pó e cinza, dependente, como você, da graça do Senhor, né? A justiça e a paz. Você tem paz? Não mora aí o príncipe da paz? Como que você não tem paz? Hã? Não mora aí o príncipe da paz, Jesus Cristo? Como que você não tem paz? É um questionamento. Pensai. Aqui nós estamos falando no sentido espiritual, os irmãos em Cristo. Mas essa palavra também cabe até mesmo para a vida cotidiana, né? Para a vida normal, fora no sentido espiritual. Porque se formos analisar, por conta da falta da misericórdia, é que muita injustiça é feita. Falta da misericórdia é que muita inverdade é dita, e muita injustiça é feita, e muita guerra é iniciada. É? Exatamente isso. Falta da misericórdia, da piedade, da compaixão para com o outro, de se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro, de sentir na pele como o outro, de querer compreender o outro, né? É que muita inverdade é dita, é que muita injustiça é feita e que muita guerra é iniciada, né? Porque você pensa, você julga pela aparência, você não busca o diálogo, você não busca entender o outro, se colocar no lugar do outro. Isso vale para a vida conjugal dos casais, né? Que não sabe relevar a situação, contornar a situação, quer que seja, quaisquer que seja ela, com seus filhos, a relação de pais e filhos, com a relação dos amigos entre amigos, com a relação entre os amigos no trabalho, na sociedade e por aí em diante. Falta da misericórdia, que muita inverdade é dita, falada, feita, né? Assim como a injustiça e muita guerra criada, e muito problema criado, e muito dilema criado, né? Porque se nós fôssemos cristãos de verdade, nós atentávamos pela palavra do Senhor. É duro que estou pregando, mas é para mim, é para você, é para todos nós, é o Senhor falando conosco. Para que não sejamos mero religiosos, mas seguidores de Cristo de verdade, para que não sejamos apenas seguidores da velha religião, das religiões, mas sim um seguidor da verdade de Jesus, porque Jesus, ele não criou religiosidade, religião alguma, ele criou a igreja. Quando ele disse para São Pedro, sobre essa pedra edificarei minha casa. E a Igreja Católica interpreta a pedra como Pedro, porque Pedro em grego vem de Petros, que quer dizer pedra. Mas a palavra de Deus fala que a pedra pode se referir a Jesus, porque ele era a pedra de esquina rejeitada. Então Jesus disse, sobre ele mesmo seria edificada a igreja, sobre a sua doutrina, né? A igreja não é religião. E o que é igreja? Igreja vem do grego eklésia, que quer dizer para fora, tirado. Esse pleonasmo mesmo, que tudo que é tirado. É claro que é para fora, né? Para dentro. Mas é nesse sentido de ser tirado do pecado para fora, ser tirado do preconceito, ser tirado de qualquer jugo que seja, de Satanás, próprios homens, para fora, servir ao Senhor, sendo a luz do mundo, o sal da terra. Somos igrejas, templos do Senhor. Se nós destruir esse templo, o Senhor também nos destruirá.
Temos que cuidar dele, para que seja morada do Espírito Santo. Aí muitos pensam que igreja é igreja-templo, é lá aquela ritualística que as igrejas evangélicas fazem, né? Que a igreja católica faz na sua missa. Não. Ele é religiosidade barata, eu diria até, né? Nós temos que ser seguidores de Cristo. Não adianta nós estar com um crucifixo e não ter Cristo fixo em nossa vida. Não adianta nós estar com a Bíblia debaixo do braço e não dentro do nosso coração. Não adianta de nada. Não adianta parecermos santarrões e não sermos nada. Tinha uma igreja da Ásia, que Deus falou com João na ilha de Patmos, que Deus repreendeu ela dizendo, e muitos aí dizem ser judeus e não são. Podemos interpretar isso no sentido espiritual. Muitos dizem cristãos e não são. Ah, eu sou crente. Crente até o diabo é. Crê, estremece, mas não obedece. Então tem que ver aí. Tem que rever os conceitos, né? Até porque hoje aí está até difícil de reconhecer um verdadeiro cristão, de diferenciar os ímpios, os que são seguidores de Cristo, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Porque está tudo misturado, está uma misturança, uma miscelânea, que só Deus para ter misericórdia, né? Pessoas pensam de uma maneira, pensam de outra, e aí se misturam, sabe por quê? Com medo de ser rotulado, com medo de ser perseguido. Nós não podemos ser covardes. O próprio Jesus disse que ele que envergonhar de mim será envergonhado naquele dia. Não temos que ser covardes ao ponto de negar a verdade, de pregar a verdade e dizermos que somos cristãos de verdade. Bom, eu vou encerrar por aqui porque eu já falei demais e até ultrapassei o tempo e também passei da mensagem, né? Mas acho que deu para entender o cerne dela. Que nós temos que ter misericórdia, reconhecer primeiro a misericórdia do Senhor, para encontrar a verdade, para ter a justiça de Deus na nossa vida e para ser justificado. Também tem a justiça no sentido de ser justificado, né? Porque tudo é por meio da fé. Pela fé nós somos justificados. Eu diria, quando a pessoa reconhece a misericórdia de Deus, ela está tendo fé que Ele existe, reconhecendo a sua misericórdia, fazendo ou tomando a atitude de um sujeito grato a Ele, é a obra da fé. E aí está sendo também misericordioso para com o próximo. E aí está encontrando a verdade, a justiça, a paz. É o que nós precisamos. Muitos percorrem daqui e lá, aqui e acolá, atrás da paz, atrás da justiça, atrás da verdade, atrás da misericórdia, e ela está na palavra de Deus, né? Aqueles que seguem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, falo mais ao vosso coração, encerrando esse vídeo aqui ao vivo, falando das coisas de Deus. Eu sei que muitos não gostam quando se fala da verdade, gosto que só fale de prosperidade, de coisas semelhantes, que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus vai ajudar a fazer isso, a fazer aquilo, aquela papagaiada toda, né? Porque é uma imitação de pregação assim, é plágio daqui, plágio de lá. Eu prefiro pregar no improviso, aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, na nossa mente. Porque o Salmos 84 nos diz: abre bem a tua boca e te encherei. Encherei de quê? De palavras, de bênçãos, de exortação, de administração, tanto para conosco mesmo, quanto para os próximos, para aqueles que estão
nos escutando. Então eu prefiro assim, né? E o povo aí, a grande multidão, a maioria gosta do Jesus paz e amor, mais light, que não repreende nada, que deixa tudo acontecer, né? Jesus é pregado pelos homens, então eles pregam dessa maneira porque rende, né? Traz rentabilidade, como traz. Cai com revelamentos, com profetadas, revelamentos e profetadas, o que são? São neologismo. Mas o que é um neologismo? Um palavrão, né? Neologismos são palavras criadas a partir de algumas situações que querem dizer ou dar o significado de coisas naquele contexto, né? Profetadas quer dizer o que? O oposto de profecias de verdade. Profetadas, profecias de Araque. E revelamentos da mesma maneira, não são revelações de Deus e sim de Araque. Eu quero ver ele dar revelações aí que nem de Daniel. Sabe que eles dão revelação que nem de Daniel? Que o rei esqueceu. Foi Daniel, né? Que o rei esqueceu que tinha sonhado. E Deus revelou para Daniel que o rei tinha sonhado e também o enigma daquele sonho. Quero ver eles ter essa revelação. Eu quero ver eles dar profecia, que nem Isaías deu, que se cumpriu tudo em Jesus. Essas profecias que são mais alta ajuda do que coisas de Deus. Deus tem tanta coisa que nós for falar. Nós ficamos aqui até a vinda de Jesus falando. Essas ignorâncias do povo aí. Bom, creio que Deus está vendo tudo, está sabendo quem é o joio e quem é o trigo, e vai honrar aquele que for fiel a Ele, por mais que passe luta, problema, porque todo trabalho no Senhor não é vão. Deus abençoe grandemente a sua vida, fale ao vosso coração ainda mais, leia a palavra de Deus, porque não é eu que mando, é Ele, para você ser abençoado. E não vai aí na conversa muito que é ensinada aí em cima dos púlpitos de determinadas igrejas, porque nem tudo é de Deus. Se você ler a palavra de Deus, fazer uma comparação, nem tudo é de Deus, tá? Bom, vamos terminar por aí, né? Acho que já deu de falar num próximo mensagem. Eu falo mais algumas coisas nesse sentido. Paz e graça do Senhor seja convosco. Até a próxima.